As mães, elas são sempre ativadas por essa preocupação constante e são sempre movidas por um sentimento de culpa ou um sentimento de que elas precisam ser super mulheres de uma maneira fantasiosa e que obrigatoriamente têm que dar conta de absolutamente tudo. Então, eu sempre que percebi que havia um núcleo emocional me colocando nesse contexto, né, de preciso ser uma super mulher, preciso fazer absolutamente tudo, e percebia que a preocupação já estava me comendo viva, né? Então, aí eu tinha um outro lado interno falando, calma, Alessandra, existe uma lei do equilíbrio que vai ajudar você a tomar as decisões que mais vão te trazer confiança e mais vão te equilibrar no seu posicionamento com o mundo. Quer dizer, a sua postura como mãe e como profissional, como psicóloga, psicoterapeuta, era diferente quando você recebeu o seu bebê? Exatamente. Assim, o que eu posso dizer é que eu passei de maneira coletiva pelas experiências que todas as mães passam. Tive, sim, todas essas preocupações. Mas consegui buscar também dentro de mim, por conta da formação, um paralelo que fosse me trazendo para o equilíbrio de novo, para que as fantasias da maternidade não me consumissem. Por isso que a gente sempre fala, né? As mães não precisam lidar com tudo sozinhas. Elas podem procurar as figuras de confiança delas dentro da família, dentro das amizades, procurar elas vão precisar de ajuda. E elas podem formar uma rede de apoio, porque senão a mãe acaba até mesmo adoecendo de tanta preocupação. Quando a mãe precisa pensar, a primeira grande decisão ali da maternidade é quando elas têm que lidar com a temida licença maternidade, né? Com o final desses 6 meses. E voltar ao que trabalho, estão ali, né, coladinhas no bebê delas. E aí elas precisam lidar já com aquele pacote. O que eu faço? Com quem que a criança fica? Volto a trabalhar? Não volto? Hoje em dia, as mães modernas, elas têm uma necessidade de desenvolvimento pessoal, sim, de estudo, claro, trabalho, que é paralelo ao da maternidade, né? O que a gente fala numa situação como essas, é que as mães possam fazer um aprofundamento de reflexão e buscar onde estão os pontos de confiança delas. Porque às vezes a mãe não tem ainda uma segurança de deixar com uma babá, porque não tem um vínculo, porque não tem o costume de ter uma pessoa dentro de casa, ou não consegue pensar ainda na possibilidade de deixar essa criança na casa da própria babá, que às vezes também tem essa chance. Então, quem são as pessoas em quem essa mãe confiaria? Às vezes, quer dizer, de qualquer forma, ela vai precisar de ajuda. De alguma forma, ela vai precisar passivo, né? dar um passo, né? Um passo que esteja além do que ela está vivendo naquele momento, porque a vida vai chamar por mudanças. Se ela trabalha numa empresa e a opção dela é, depois dos 6 meses, retornar, então ela precisa entender o que ela vai fazer com o filhote. E né? O pai, onde que entra nessa história? Então, o pai, ele é fundamental. É mais difícil que o pai reestruture a vida, né? Porque ainda existe esse estigma do provedor, né? Ainda é esperado que esse ajuste aconteça da parte da mãe. O papel essencial do pai é oferecer para essa mãe apoio nas decisões que ela tomar essas decisões junto com ela, mas assim, ajudar que essa mãe se organize em vida. Porque não adianta também, né, o pai que está ali para ajudar, tentar fazer algumas imposições que não favoreçam a mulher. Ela já está insegura, já está com dificuldades de dar o passo, de retomar a vida e de se desapegar de um bebezinho. Então, o ideal seria que o pai oferecesse proteção, segurança, confiança e ajudasse que essa mulher encontre se seu sentisse ponto segura de equilíbrio, para como poder confiar nos passos que ela tem que dar. Geralmente essa mudança toda de quebra-cabeças aí quem faz na vida é mais a mulher mesmo, né? É mais a mãe. Porque a história, fico em casa e cuido do bebê, ou eu volto para o meu trabalho? Exato, exatamente. Essa é a primeira dificuldade. Essa é a primeira dificuldade. Acho que quando isso pode ser harmonizado dentro das decisões do casal e a mulher fica em casa e fica bem com a opção dela,
é o mais importante. Ela voltando ao trabalho ou ela ficando em casa, não tem decisão certa ou decisão errada. Tem o que cada uma pôde fazer dentro de um contexto emocional, social e até mesmo material. Naquele momento. Naquele momento. Então não tem a mãe que fez mais certo e a mãe que fez mais errado. Elas deram os passos que podiam dar naquele instante. E quanto ao deixar o filho, com quem deixa, como deixa, não tem outra alternativa que não seja buscar a rede de apoio de confiança. Para algumas mães é muito fácil contar com a própria mãe, contar com a sogra. A outras preferem não ativar essas duas figuras e contar com um berçário que esteja próximo de casa, ou ainda já tem uma recomendação de confiança de uma babá, que foi a babá do filho da amiga. Então, assim, dentro das N possibilidades que são oferecidas, não tem também uma opção mais certa. Tem o que deixa essa mãe mais confortável emocionalmente. Todas essas decisões, na sua opinião, devem ser estabelecidas, essas decisões, antes do bebê nascer? Ou é melhor esperar o bebê nascer e ver para onde caminha a humanidade? É bem engraçado, porque assim, as mães já vão refletindo, né, durante toda a gestação. As pessoas perguntam, né, em bate-papo, e aí, como que vai fazer depois, como vai ser seu futuro? Eu lembro que eu mesma perguntava para você. Eu tinha também respostas tão prontas até o Gabriel nascer. Então, assim, eu tinha assim, uma certeza tão grande, né, que minha vida ia ser assim, assim, assado. E aí depois, eu e tantas outras mães, a gente se vê na hora H da situação e a gente retoma N decisões. Porque ali na frente é quando a gente está mesmo sentindo a realidade, né? E aí tem questões até mesmo hormonais influenciando nas nossas decisões. Eu sei que como psicóloga, eu sempre lido com as minhas pacientes que estão precisando voltar para a licença maternidade e a gente fica muito de olho se não tem ali uma depressão pós-parto acontecendo, se não tem ali uma dificuldade de desapego que compromete as decisões profissionais, que precisa cuidar. Muitas vezes, assim, já está dando 4º, 5º mês, eu já entro em contato, elas fazem contato comigo, eu já contato a equipe multidisciplinar para a gente avaliar como anda essa mãe, porque às vezes precisa de laudo pedindo um pouquinho mais de afastamento. As mães não estão prontas em 6 meses para liberar em geral. O que eu vejo é o seguinte, que quando a mulher assume realmente a responsabilidade de, não, vou voltar ao meu trabalho e terei que delegar essa função de cuidado com o meu filho, e não da maternidade. Exatamente. Você não está abrindo mão da maternidade, Exatamente. porque é você que ainda vai estar no comando. Sim. Agora, você está delegando cuidados. Tá compartilhando o cuidado, porque é natural precisar de ajuda, né? Mesmo a mãe que não vai voltar e está ali em casa cuidando de 1, 2 ou mais, ela também não precisa lidar com tudo sozinha, porque é até mesmo adoecedor você só ficar focada nisso e se esquecer de si mesma como mulher, esquecer dos seus outros papéis. Então, nem mesmo a mãe que, até mesmo a mãe que não vai voltar para o mercado de trabalho, ela também não precisa lidar com tudo sozinha. Compartilhar o cuidado do filho é essencial, é natural. Não significa abrir mão da maternidade. Exatamente. O vínculo ainda é maior com a mãe do que com qualquer outra figura que compartilhe do cuidado. A mãe não precisa ter medo de perder. Às vezes as mães fantasiam com isso. Se gostar mais da babá do que de mim? E se tiver um vínculo com a avó maior do que comigo mesma? E é uma fantasia. O vínculo com a mãe é indiscutível. E aí as mães sofrem, né? Pensando nessa possibilidade, né? De ter alguma coisa ali que desfavoreça. O vínculo altera justamente quando a mãe não se posiciona em relação à maternidade. E não à distribuição e o compartilhar de ajuda e de cuidado com o filho dela. Eu sinto assim que, pelo menos para mim, foi a maior dificuldade do primeiro filho. Uhum. Principalmente no setor da depressão. Porque você é o primeiro filho e você vê um bebê que só depende de você para tudo.
Falei, agora, o que eu faço com esse bebê? Será que eu vou dar conta de dar todo esse cuidado que ele necessita? Então, eu acho que ali que a depressão muitas vezes pode aparecer. Pode aparecer, né? Por conta, inclusive, de todo o banho hormonal que acontece nessa situação, a inexperiência e a insegurança da mãe que está lidando com tudo isso pela primeira vez, pode ser sim um campo mais favorável. Depois, aparentemente, com a chegada dos próximos, sendo essas experiências desejadas, esperadas, né? Naturalmente surge um aspecto mais prático de lidar com tudo. A mãe tem mais segurança, ela já tem uma experiência registrada, ela tem mais confiança nos movimentos dela de mundo. Isso para quem quer ter o segundo, pra terceiro, o quarto, quer ter né? Continuidade. Sem dúvida. Mas, então, voltando ainda essa relação mãe e trabalho, né? Então, a mãe que decide trabalhar, às vezes, até o período integral, a culpa sempre acompanha, né? A maternidade e culpa andam de mãos dadas justamente porque existem muitas fantasias que acometem o contexto materno da cobrança, né? De que tem que dar conta de tudo, tem que ser maravilhosamente perfeito, senão você é menos mãe, né? Senão você está em falta com a sua criança. Mas existem muitos caminhos, até para as mães que precisam trabalhar em tempo integral, existem caminhos de você criativamente criar situações que a criança saiba que você cuidou de um detalhe especial do dia dela. Existem mecanismos também de você conseguir entrar em contato com o seu filho. Então, de repente, você não precisa passar 8, 9 horas de um dia completamente distanciada. Para a mãe que sabe que está dando um passo que é necessário, que é importante para ela, ela precisa entender que onde quer que ela esteja, ela tem que estar inteira. Então, ela vai passar o dia trabalhando, pense em duas coisinhas especiais que o filho possa ter o registro e tenha a garantia do encontro, né? Do reencontro ali no final de cada dia, no final de cada tarde, e recupere esse momento do reencontro com qualidade, com entrega, para que ela possa estar inteira nas duas situações. Eu estou no trabalho, estou ligada ao trabalho, estou concentrada nisso, esse é meu foco, porém, não deixei de ser mãe, né? Isso, claro, né? claro. O meu vínculo está ali. De repente é um recadinho especial, é uma lembrancinha, né? Uma fruta que a criança goste muito, de surpresa ali na mochila. Existem tantas coisas que criativamente a mãe pode, dentro da linguagem que ela tem com o filho, pensar que tornam mesmo o passar da semana mais especial. Claro. A mãe que sai para o trabalho e que não tem tanta necessidade financeira naquele momento, porque tem o pai, o marido, o companheiro, o provedor naquele momento, ela se sente mais culpada do que aquela mulher que ela sabe que ela, queira ou não, ela tem que trabalhar para o seu sustento do lar. Não sei, eu tenho uma impressão que essa mulher ela já tem uma outra postura. Eu preciso trabalhar. Filho, a mamãe está indo trabalhar porque eu preciso. Você precisa de roupa, de calçado. Então a mamãe precisa trabalhar para adquirir essas coisas. Uhum. Do que a mulher que tem um provedor e naquele momento não tem tanta necessidade do trabalho. Ela se sente menos culpada, a mãe que realmente precisa do trabalho? A mãe que precisa, ela geralmente tem um posicionamento mais firme, porque ela realmente não tem outra alternativa. Então ela é mais inteira mesmo nas decisões e no posicionamento que ela tem que ter. A mãe que tem alternativa, a culpa dela é maior. Porque ela fala assim, puxa... Tô sendo egoísta. Eu me sinto egoísta, eu me sinto culpada, porque parece que eu não quero estar com meu filho, parece que eu não quero me comprometer com a maternidade. Elas têm mesmo uma culpa que fica com cara assim, de estou me sentindo egoísta. Mas é tão natural também, né, Beth?